me sentindo acanhada, estou à vontade, porque eu cheguei na casa de papai. E quando você chega na casa de papai, não é estranho. Quando você chega na casa da sua mãe e do seu pai para visitar, não é estranho, porque você nasceu ali e se criou. E hoje eu estou à vontade. Eu estou aqui na presença do Senhor. O Senhor já falou comigo. Quando amanheceu, eu abri a janela lá do meu quarto. Senhor, está chovendo. A viagem é longa, mas tu disse que era hoje que eu tinha que ir, eu vou. Porque o nosso Deus, Ele marca encontro. Na casa do Senhor nada é por acaso. O Senhor é quem cria a situação, a ocasião para que eu e você se deleite na presença do Senhor. Aleluia. Aí a minha companheira, a dirigente, irmã Salete, disse: Josiete, a gente vai de Uber. Eu estou com medo. Eu digo: Jesus, mas ela não vai não mais. Eu vou deixar ela em casa. Eu vou sozinha, porque o trajeto é longe. Se acontecer alguma coisa é comigo só. Mas de manhã ela disse: irmã, a gente vai. Aleluia. Aí eu digo: pronto, vamos embora. Vamos embora fazer aquilo que Deus mandou. Porque a gente convidou 2 servas aqui dessa igreja para brilhantar o nosso culto de ação de graça. Não conheço ninguém, mas quem mandou convidar foi o Pai. Aleluia. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Ele disse: ali tem 2 vasos. Não conheço nenhuma das irmãs. Nenhuma. Mas quem me apresentou foi Jesus. O dono da obra, o meu dono, o dono de vocês. Ele é quem sopra nome. Não precisa você se aquietar, você dizer que tem, você dizer que faz, porque só é soprar do seu nome no tempo certo. Se você se avexar em cumprir o mandado, o chamado, que você sabe que Deus lhe chamou, se você quiser fazer antes do tempo, minha filha, não vai dar certo. Tem que ser no tempo que Deus determinou. Se você começar a fazer no tempo que Deus não determinou, vai dar errado. Você vai ficar frustrado e vai querer até botar a culpa em alguém. Vai ficar com raiva de Deus, vai ficar bochechudo. Mas quando o tempo é do Senhor, minhas irmãs, se arrebenta tudo. Você crê? Irmã, se arrebenta tudo, mas não fica nada impedindo o que Deus tem na tua vida e na minha. Aleluia. Deus, Ele é fiel, irmãs. Deus, Ele é fiel e nada é por acaso. E nada é impossível para Ele. Tudo é possível, basta você crer e você se pôr na posição. Você quer receber? Está havendo essa campanha aqui na igreja, né? Causas impossíveis. É muito bonito, irmão. É bom demais. Mas eu quero lhe dizer, não há impossível para Deus, mas você tem que estar na posição. Se você não estiver na posição, você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de papai. Só recebe, só conhece, só desfruta quem fica na posição. E ficar na posição dói. Ande-me a sóbria, de que a súbria andaraia. Só, olha, irmãos, dói ficar na posição. A posição machuca, a posição traz deserto, a posição traz solidão. Andaramanai, você fica sem amigo, de couve a sébia, de minha nave a sol, de que a súbria andaraia. Mas é gostoso fazer a vontade do Senhor. Ó, irmãos, eu tomei posse daquele louvor. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença. Que me falte amigo, que me falte dinheiro, que me falte tudo. Mas a presença, eu não sei mais viver sem a presença. Dê-me a sou. Eu ainda tentei me esconder na machéria. Eu disse à irmã Salete, a gente senta no último lugar, a gente não diz nem quem a gente é. Porque eu não programei nada para falar, mas a casa do Senhor, Ele sabe o que é a necessidade da igreja, Ele conhece. Eu digo, vamos ficar lá escondida. Quando terminar o trabalho, eu procuro a irmã Jeane, que eu já conheço elas de ouvir o trabalho. Aí no final, mas não é como a gente quer.
É como a irmã pregou aqui. Você pode ter um pouquinho, mas o pouquinho Deus transforma. O azeite é pouquinho. A minha dirigente, ela é mulher de Deus, mas ela sempre diz que não sabe, que não pode, mas é mulher de Deus, que esperou foi 21 anos para chegar na posição e não passou na frente de ninguém. Aleluia. Ela esperou 21 anos. Aleluia. Ela vai contar o testemunho dela. O Senhor é bom, Ele é fiel. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo 6. Vou ler o primeiro versículo, depois eu vou para o 5. Para resumir o que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sou de fazer esboço. Queria eu, irmã, saber fazer esboço, fazer as coisas direitinho, mas eu não sei. O Senhor vai me dando, Ele vai conduzindo. Às vezes eu até preparo, boto um monte de coisa assim na minha Bíblia, mas não é como eu quero. Eu não sei nem olhar para o esboço, eu só sei ler a palavra. E o Senhor vai enchendo da maneira que Ele quer. Não é como eu quero. Eu disse até ao meu pastor certa feita: pastor, não me dê oportunidade. Ele fez: eu já sei, minha irmã, sua ferramenta é pesada. Ninguém gosta de me ouvir, pastor. Ele disse: mas não tem nada não, tu vai pregar no culto de senhoras, porque não é como eu quero. Outra vez, pastor, dê oportunidade às outras irmãs, não dê a mim não, porque sou coordenadora. Aí ele disse: eu fui alegre, né? Vou receber não. Quando foi domingo de noite, o Senhor vai orar. Domingo à tarde, antes de começar o trabalho, tu vai orar. Eu fui orar, o Senhor me deu uma palavra. Quando eu cheguei ali, o pastor disse: antes do pregador, a irmã vai dar uma saudação. É como Deus quer. É como Deus quer. O escolhido, ele não tem escolha, mas ele tem que esperar o processo. É bom demais ser escolhido, mas você tem que passar pelo processo, porque no processo o Senhor, Ele está te moldando, e Ele, para aperfeiçoar, não é de qualquer maneira. Às vezes a gente pensa que sabe fazer, mas eu e você não sabe fazer nada. Sem a direção de Deus, eu e você não faz nada. Aleluia. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Depois eu vou para o versículo 5. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um altar, no altar e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Versículo 6. Então disse eu: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. As irmãs sabem que esse versículo aqui, esse capítulo, fala do chamado de Isaías. É uma passagem muito bonita. A gente vai ver que Uzias, lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26, Uzias, ele começa a reinar direitinho, não é? Fazendo a vontade do Senhor. Mas quando chega no versículo 16 em diante, ali ele já começa a sair da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ali ele já se corrompe, e ali Deus já tinha levantado, escolhido alguém para profeta naquele cenário, que era Isaías. Mas Isaías cocheava ainda em 2 caminhos, em 2 pensamentos. Ele não fazia tudo aquilo que o Senhor mandava, ele fazia o que a ocasião pedia. E no ano que o rei morre, o Senhor diz: agora tu vem aqui, Isaías, porque agora eu vou tratar contigo. O Senhor aparece para Isaías, aí ele sente medo. Quando ele tem um encontro verdadeiramente com o Senhor, ele tem medo e diz: eita, que eu vou perecer, porque agora eu vi o Senhor. Mas ali começava a trajetória de um grande profeta. E muitas vezes, como eu tenho falado desde o início de chamado, o Senhor sabe o tempo que Ele vai botar eu e você para exercer o que Ele preparou. E aqui chega a vez de Isaías. Uzias sai de cena com o seu pecado, com a sua iniquidade, e o Senhor levanta Isaías. Mas quando o Senhor aparece para ele, a gente vai ler mais adiante do capítulo, a gente vai ver também que aparece um anjo e toca nos lábios de Isaías com a tenaz de fogo. É o processo que o escolhido tem que passar.
Aí chega o anjo, toca nos lábios dele com tenaz de fogo, porque do jeito que ele era, não dava para ele pregar a palavra. Ele tinha que passar pelo processo de purificação, e o processo dói. Imagina uma tenaz de fogo na boca de alguém. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí o Senhor te promete algo, o Senhor diz que tu foi chamado para trabalhar para Ele, mas tu quer trabalhar de qualquer maneira. Tu quer fazer a obra de qualquer maneira, e Deus não chamou você para fazer de qualquer maneira. Porque eu digo por experiência própria. O Senhor me chamou, eu era criança, meu pai e minha mãe já eram evangélico, eu me desviei dos caminhos do Senhor, passei 18 anos desviada dos caminhos do Senhor, mas quando Deus tem negócio, Ele traz. O Senhor me trouxe, tem 15 anos, mas quando eu dobrei meu joelho lá na igreja do Poço, que tem 15 anos que eu congrego lá, eu me arrependi. Eu digo, meu Deus, eu não quero não ser crente, mas eu vou ficar assim como os católicos, eu vou para a missa. Como vão para a missa de 8 em 8 dias, eu vou para a igreja dessa maneira. Mas eu pensava que ia ser assim, né? A gente pensa que a gente, para fazer a obra, vai fazer como a gente imagina, mas não é. O escolhido, ele não tem escolha. Aleluia. O escolhido, ele não tem escolha. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí ali o Senhor me chamou. O Senhor disse, entra aí no grupo dos novos convertidos. Eu digo, mas eu não sou crente, eu não sou nova convertida. Eu conheço a Bíblia de trás para frente. Olha que arrogância. Eu conheço a Bíblia. Quem é? Se o livro ele se revela todo dia diferente, a palavra do Senhor, e a gente chega com uma pequenez dessa na casa do Senhor, dizendo que conhece. Você conhece nada. O Senhor ele se revela através da palavra dele todos os dias. Aleluia. Aí eu fiquei ali buscando ao Senhor, orando. O Senhor me botava para orar toda hora. Eu entrei nos novos convertidos, e ali o Senhor começou a me revelar coisas. Aí eu tive medo, como Isaías. Eita Jesus, eu vou morrer, porque o Senhor começou a me revelar muita coisa. Eu não quero isso para mim não, esse chamado. Aí me desviei dentro da casa do Senhor. O vaso, ele não quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro não jogou os cacos fora não. Do mesmo vaso ele foi amassar. Eu estou contando isso aqui, irmão, porque eu vivi. Eu me desviei dentro da casa do Senhor, mas eu não tinha coragem de dizer que eu estava desviada. Eu dizia, Jesus, não deixa não, porque foi 18 anos para eu voltar. E agora eu deixar de novo, Senhor? Não deixa eu confessar que eu te abandonei. Aí eu ia para o ciclo de oração, as irmãs estavam lá. Aí eu ia em jejum, pela minha própria vida. Ninguém sabia o que eu estava passando, que eu não contava a ninguém. Eu aprendi a contar só a Jesus. Não adianta você contar os seus problemas a ninguém, nem vitória, nem fracasso. Conte a Jesus, porque Ele escuta e não sai distribuindo para ninguém. Se Ele não resolver, se Ele não te der força para sair da situação, Ele não sai contando o teu problema para ninguém. E ali eu ia em consagração, aquelas irmãs não sabiam de nada o que estava acontecendo. Eu ficava só gemendo, não tinha força para orar. Até que um dia Deus usou um presbítero, e o Senhor primeiro revelou o meu pai, em Marechal Deodoro. Meu pai orando à tarde, Deus deu uma visão a ele. Ele disse, Maria, eu vi a Josiete só gemendo, e é morte espiritual, liga para ela. Deus faz assim, aleluia. Minha mãe, Josiete, teu pai foi assim, assim, assim. Eu digo, não, eu estou firme, porque eu não queria desagradar os meus pais, né? Não, eu estou firme. Quando eu cheguei na sexta-feira na igreja, Deus revelou para um presbítero. Aí ele contou o relato todinho ali. Eu tomei posse, procurei a posição na qual Deus me escolheu, porque o escolhido ele não tem escolha. Ou ele volta, ou o preço ele é alto, mas ele tem que ser tocado com a tenaz de fogo. Ele tem que ser mudado, ele tem que ser purificado. E ali eu fiquei, irmãs. Uma coisa que eu nunca deixei foi o ciclo de oração. Quando eu voltei para a igreja, que eu aceitei Jesus de novo, o Senhor disse, se tu quiser vitória, tu não sai do ciclo de oração. Ô irmã, e você não tem o que fazer? Não tem, irmã.
Eu tinha um salão, eu abri, Deus me deu, depois que eu voltei para a igreja. O Senhor capacitou as minhas mãos. O Senhor me ensinou a pentear, a fazer luzes, a tudo. Foi o Senhor que me deu a profissão. Eu passei 10 anos com a minha loja aberta. O Senhor soprou meu nome, o Senhor mandava gente de tudo quanto era lugar. Quando o Senhor disse fecha, eu fechei. Aleluia. O Senhor, Ele tem mistério na terra, irmãos. E não é por acaso. O Senhor é quem está lembrando que eu tenho que falar. O Senhor é quem está, porque Ele disse que no tempo certo, Ele era quem colocaria na minha memória a palavra que eu teria de dar. E Ele vai dando, irmãos. E ali o Senhor foi me firmando na casa dEle, junto do ciclo de oração, que é um pilar da casa do Senhor, é o ciclo de oração. Vocês não brinquem não. Você que está do outro lado ouvindo a palavra, não brinque não. Faça concerto com Deus. Venha para a oração, que crente só tem vitória orando. Não olhe para quem está à frente. Muitas vezes você quer olhar quem está dirigindo. Você quer olhar se está muito cheio os bancos. Você quer olhar se tem muita profecia. Mas o seu mistério é com Deus. Não olhe quem está à frente do trabalho não. Porque Deus tem me dado vitória. Porque entrava dirigente, saía dirigente. Mas eu nunca olhei para... eu não vou não, que a irmã saiu. Eu sou ovelha do Senhor. Quem me chamou, quem morreu na cruz do Calvário, quem fez o sacrifício, o vicário foi Ele. Não foi quem está na frente do trabalho. E eu nunca saí. E o Senhor tem me dado vitória. Aí quando eu consertei o meu altar, aí o Senhor começou a dizer que tinha negócios comigo. O Senhor começou a falar. E teve um certo dia que eu disse: Senhor, tu disse assim, assim, cadê a promessa? Aí eu ligo para minha irmã, que é coordenadora lá na Barra Nova. Aí eu disse: olha Paula, eu não vou mais não, vou esquecer a promessa. Eu acho que eu me enganei. Eu acho que Deus não me fez promessa não, minha irmã. Eu me enganei, eu não quero, eu só não vou deixar de ser crente. Mas minha irmã, eu não quero mais não. Eu me enganei. Eu me enganei de uma maneira. Eu vou abandonar esse negócio. Deus não me chamou para pregar. Deus não me chamou foi para nada. Que ninguém aqui me vê. Ninguém me dá oportunidade aqui na igreja. Que mistério é esse? A gente fica assim, querendo que o povo veja logo. Não está pronto, ainda está carnal, ainda não tem nada para ensinar e quer se meter a ensinar. E o lugar é santo. Você não pode chegar aqui de qualquer maneira. Muitas vezes você acha que já está preparado, mas quem sabe é Deus. Aí eu fiz aquela lamúria toda para minha irmã, uma segunda-feira, depois eu fui orar. Aí o Senhor de noite disse assim para mim, passei o dia no ciclo de oração e fui para o ciclo de oração, que era segunda-feira lá. Aí fui para o ciclo de oração, quando foi de noite o Senhor disse: medita em tal palavra. Aí eu fui meditar, fui estudar, fui inventar de fazer esboço, né, para chegar bonitinho, que todo iniciante da palavra, ele tenta fazer essas coisas. Aí eu fui fazer como Deus me revelava ali. Aí, Senhor, e agora? A palavra já aprendi, já estudei, e agora? Aí o Senhor disse: essa palavra é para o culto com as senhoras. Eu disse: Jesus, a coordenadora não gosta de mim não. Como, Senhor, ela vai me dar oportunidade? O Senhor disse: vai. Quando eu cheguei na sexta-feira à noite, faltava 25 dias para o culto. E a irmã olhou para a minha cara e disse: tu vai pregar no culto das senhoras no próximo. Irmão, Deus é fiel. Quando Deus chamou Isaías, ele se responsabilizava por tudo. Você leia a mensagem da Bíblia aqui. Tudo, irmão, que se cumpriu na vida desse povo de Deus, se cumpre na minha e na sua. Se eu e você andar na posição que Ele me chamou e te chamou. É preciso passar e viver o processo. E ali, o Senhor no meio disse assim: antes, Senhor, mas ainda falta 25 dias. Aí o Senhor disse: ela vai desistir. Ela vai tentar botar outra pessoa para pregar no teu lugar. Eu disse: Jesus, e agora? Mas tu não disse que era eu? Aí Jesus disse assim: é você. Mas ela vai tentar botar. Aí chegou o dia. Aí foi aquela, me deram bem pouquinho tempo. Mas eu não me preocupo não com isso, viu? Deus fala em milésimos de segundo. Tem pessoas que dizem: eita, me deram tão pouquinho tempo. Não é assim não, irmão. Deus, Ele fala em milésimos de segundo. Então, irmãs, ali eu fui, li a palavra, preguei. Aí no final ela me chamou: Sóia, tu acredita que eu não ia te botar para pregar?
eu me arrependi. O que Deus já tinha dito a mim, fez ela me revelar. Deus é fiel. Se você tem chamado, como Isaías tinha e outros profetas, só não se cumpre se você não estiver na posição. O único culpado dos planos do Senhor não se cumprir na sua vida, você que está do outro lado me ouvindo, porque eu sei que você está do outro lado e está ouvindo a mensagem, você que foi chamado, você que foi escolhido e está pensando em desistir. O propósito do Senhor, ele só não se cumpre na sua vida se você se desviar dos caminhos do Senhor, porque eu estou vendo as promessas de Deus cumprindo na minha vida. Aí ali, irmãos, depois desse dia, não parou mais. Um me chama para um canto, outro me chama para o outro. Aí eu disse, eita, agora eu sou pregadora. Olha, que nega exaltada. Aí o Senhor disse, começou a usar uns irmãos, aí disse assim, na tua vida eu estou fazendo como Jeremias, eu estou mudando o curso da história. Eu, Senhor, desde eu pequena que papai não deixava eu cantar. Papai só me dava oportunidade para ler um versículo, que era 10 filhos, meu pai dirigia a congregação, e era 10 filhos, ele dava oportunidade de 2 em 2 para não tomar muito tempo. Aí a mim ele só dava, porque ele dizia, a minha voz é muito feia, minha filha, você não presta para cantar não, leia um versículo. Aí o Senhor começou a dizer para mim, há 3 anos atrás, vou eu mudar a tua história, vou desviar um pouco o teu chamado, tu vai ter que passar em Samaria primeiro. Eu digo, eita Jesus, que estreito. Aí o Senhor fez um rebuliço lá na congregação, um rebuliço de Deus, né? Aí Ele me colocou como coordenadora de senhoras. Eu estou coordenando as senhoras, já vai fazer 2 anos. Eu, Senhor, como é que eu vou coordenar departamento de senhoras se eu nem voz tenho? Mas o Senhor disse, eu que capacito. O chamado é de Deus, o chamado quem dá é Ele, mas tem o processo. Eu tenho passado processos, irmãs, que vocês nem imaginam. Mas é processos para eu deixar de querer usar o braço de carne. Que muitas vezes eu e você está na igreja querendo usar o braço de carne. E aqui quem manda é o Senhor, não é você, não sou eu. Quem manda é o Senhor na igreja. A congregação é dele, o recinto é dele. Quem sabe, quem determina é Ele. Não é como eu e você quer, é como o Senhor quer. E eu tenho visto, irmãs, o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Agora, para se cumprir, irmãs, aqui na vida de Isaías, primeiro ele teve que sair de um quadro, né? O Senhor teve logo que livrar ele. Uzias teve que perecer ali, morreu. Saiu daquele cenário de conforto, porque quem é chamado no conforto, ele não rende, ele tem que estar na prova, para que o Senhor extraia dele o melhor azeite, porque o melhor azeite tem que ser prensado a oliveira, não é de qualquer maneira, e quando a prensa bate em cima de mim e de você, dói. Para prensar, para sair azeite puro, dói. Não é de qualquer maneira. Aí você quer ser vaso, você quer ser usado, mas você não quer passar na prensa. E a prensa dói. E aqui Isaías teve que passar na prensa. Isaías teve que ter primeiro um encontro com o Senhor, ter os seus lábios purificados, porque de onde jorra água doce não pode sair amarga. Você tem que falar uma língua só na igreja e fora da igreja. É dessa maneira. Para os propósitos de Deus se cumprir na sua vida, você tem que se enquadrar. A gente não vê aqui ninguém na palavra do Senhor, ninguém aqui na Bíblia que se cumpriu o propósito de qualquer maneira. Jeremias enfrentou calabouço, José foi cárcere, foi jogado em cisterna. Ana passou um propósito indo orar no templo para poder receber. Moisés, para poder tirar o povo de Deus da escravidão, foi 40 anos. E eu e você quer tomar posição na casa do Senhor sem passar processo nenhum. Mas eu quero dizer a você nesta manhã que há um processo. Para ser vaso de excelência na casa do Senhor, tem que viver o processo. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. E eu agradeço ao Senhor por ter chegado aqui nesta manhã. Vou ficar por aqui. Peço que as irmãs continuem orando por mim, para que o Senhor venha salvar minha família.